Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Aqui é o Márcio, mais uma vez falando com vocês. Pessoal, o vídeo de ontem, que eu gravei, o título foi Como e Quando o país pode melhorar para sair da pobreza, certo? Como a gente fazer para reduzir a pobreza? Eu creio que sair, assim, tirar todos da pobreza, porque a pobreza é uma coisa que existe em todos os países do mundo, sempre teve, sempre vai ter. Né? Tem a questão também da opção, da pessoa não querer fazer alguma coisa, não sei dizer o motivo todo, né? Mas a psicologia explica muita coisa, né? Da pessoa se manter naquela situação ali que leva ela à vulnerabilidade, ou seja, a escassez total, está vulnerável a tudo, a falta de abrigo, falta de alimento, vulnerável à doença, à desnutrição, à violência. Então, tudo isso aí é vulnerabilidade, né? E eu falei ali de como a gente faz para melhorar a nossa vida, a gente melhorar nosso conhecimento, e o país entra com a sua contrapartida, ou seja, o Estado, né, o governo, prefeituras, é, governos estaduais e o governo federal entram com a parte deles devida e a gente entra com a nossa parte, que é o nosso conhecimento, né? Vamos dizer assim, a nossa mão de obra. Nós somos um exército em prol do progresso da nação. Então, no vídeo anterior, se vocês derem uma olhada, muito interessante, tá? E eu explico direitinho lá. Primeiro eu quero dizer para vocês que aqui está um cidadão comum. Aqui não tem linguagem acadêmica, eu não tenho um canudo para mostrar a vocês, mas eu tenho a vivência, a experiência e a observação. Cada um de vocês são capazes de olhar, analisar e chegar a uma conclusão. O que está acontecendo? E ver uma solução para aquilo. Então, eu sou um camarada que eu penso, eu raciocínio, eu faço reflexões, tá? Sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, tá? E não só essa parte que eu estou falando para vocês, que é a parte, vamos dizer assim, social econômica do país. Eu estou falando também, eu falo também lá no meu canal de outras situações. Então, eu convido vocês a ficarem aí, preste atenção no vídeo e se gostar, dá o like, tá? Pode comentar, pode dar a opinião de vocês, porque aqui eu convido você a refletir. Eu tô dando o meu ponto de vista como cidadão comum, tá? Porque você não é inferior, nós não somos inferiores a um economista formado na faculdade, na academia, a uma pessoa formada em direito internacional, uma pessoa formada especialista em política. E assim vai, né? Então, nós temos todas as capacidades que as pessoas têm. Isso tem a ver com o que eu falei lá, que é o quê? Estudar, aprender, capacitação. Então, você tem que observar, tem que ver o que é bom para você, o que vai ser bom para a sua nação, tá? E principalmente o que é bom para você vai tirar você de uma situação que está no patamar mais baixo. Porque quando você melhora financeiramente, isso devido ao seu trabalho, ao que você conquistou com muito esforço, muito estudo, né, adquirindo conhecimento, ganhando capacitação, sendo capaz de fazer determinada coisa, o que vai ocorrer? Você vai passar a ter uma renda melhor e automaticamente você vai melhorar de vida, vai poder comprar sua casa e tudo mais. Então, veja bem, ninguém é obrigado a chegar e falar assim, eu quero sair de tal lugar. Vamos dizer assim, eu quero sair da favela. Ninguém é obrigado a falar isso, a fazer isso. Se a pessoa escutar e não quiser, poxa, beleza, eu respeito. Então, eu estou falando aqui para as pessoas que querem acordar e, de alguma forma, eles querem ir para um lugar melhor, entendeu? Sair de uma situação
ruim não é só quem mora, eu estou falando, citando favela, mas não é isso. O objetivo é para todo mundo. Às vezes a pessoa não mora em favela, mora até num bairro assim que não tem favela, não tem nada, mas ela está numa situação que ela está pagando um aluguel, tá, situação financeira está arrebentada e está apertado, os filhos estão passando necessidade. Então isso vale principalmente para os pequenos e para os jovens, né, para os adolescentes, ouvirem e prestar atenção e pensarem como eu posso fazer. Né? E os mais velhos também, para poder orientar seus filhos. Então vamos lá. Eu já gravei o vídeo falando sobre a situação, como a gente faz para melhorar a situação do país, e isso vai depender da população melhorar o seu nível de conhecimento, suas capacidades, e o Estado proporcionar um monte de coisa para que, se juntar o que o Estado tem e o que nós conquistarmos, poxa, em matéria de conhecimento, o país vai decolar. É o combustível. O combustível é o quê? Oxigênio e o calor. E o combustível, né? Na verdade, é o ciclo do fogo, né? Então eu preciso de um combustível, vamos dizer assim, vamos dizer um álcool, né? E eu preciso de calor ali para aquele álcool pegar fogo. Então, não adianta eu só ter o álcool e não ter calor. Não adianta eu ter só o calor e não ter um material combustível que vai se inflamar. Então é isso. Para o país decolar, precisa dessas duas coisas. O cidadão e uma boa estrutura, uma boa contrapartida do governo, tá ok? Para a gente chegar em um lugar. Eu falei para vocês sobre não usar linguagens acadêmicas e tudo mais, porque eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que você está numa festa com os amigos, tomando sua cervejinha, batendo um papo, não sei onde você vai estar, todo mundo normal, comum. Aí chega aquele cara, e você vai bater um papo com ele, ele começa a falar difícil, começa a usar linguagens filosóficas, começa a usar um monte de coisa que ele vai se tornar chato, né? Ou então um camarada que é médico vai conversar comigo usando toda a linguagem da medicina que ele sabe, claro, mas ele sabe falar com um cidadão comum, dizer para um cidadão normal que ele está com a dor de cabeça. Aí o cara fala assim, você está com a cefaleia, vou ter que fazer uma punção intramuscular. Quer dizer, o médico vai botar o paciente, vai ficar, pô, o que vai acontecer? Não, o médico vai falar, ó, você está com dor de cabeça, né? Então vou te dar um remédio, vou te dar uma injeção muscular e tal, uma injeção no músculo, no glúteo, no ombro e tal. E ele vai usar uma linguagem que dá para as pessoas entenderem. Não é que a pessoa não sabe de nada. É que a gente, o país já está cansado de ouvir tanta palavra bonita e o país não se resolve. Muito discurso e nada. Então, quem tem que fazer somos nós, através do nosso conhecimento, das nossas ações. E quando você adquire conhecimento, você tem mais capacidade de chegar nas pessoas e conversar melhor para poder, puxar para cá e falar assim, vamos melhorar nosso país, tá? Então, eu vou falar aqui de uma maneira bem simples, porque isso é para a gente, tá? Porque nós temos o direito de crescermos. Nós que vamos fazer nosso país crescer, tá? Acredita nisso aí. Então vamos lá. O assunto aqui que eu vou falar é pobreza. Porque a gente quer tirar o país da pobreza. Então, a pobreza, vamos dizer assim, é um inimigo. Né? A gente quer reduzir a pobreza, na verdade. Né? Aí a gente fala, no geral, tirar o país de uma pobreza que atrapalha a vida de todo mundo e atrapalha o país de crescer. Então a gente tem como inimigo agora a pobreza. Então, para você lutar contra o inimigo, você tem que estudar, tentar entender o inimigo, as armas que o inimigo usa. Então vamos lá. Pobreza. O que é pobreza, pessoal? Assim, no geral, todo mundo sabe o que é pobreza. Se a gente for pintar uma imagem na nossa cabeça do que é pobreza, né? Do que é pobreza ou ser pobre. Se você fechar os seus olhos, faz um exercício aí. Você vai imaginar o quê? O que vem na tua cabeça? Hein? Na minha cabeça vem o seguinte: pobreza.
uma casa precária, onde pode ter água encanada, mas a parede é toda mofada, uma casinha pequena, ela tá limpinha. Pobreza não é sinal de sujeira. A casa é limpinha, os talheres são bem cuidados, a dona de casa ela limpa, o dono de casa lá, o marido e mulher cuida da casa, tá? Aquela casa que não é deles, uma casa pequenininha para 3, 4 filhos, uma casa de 1 ou 2 cômodos, um banheirinho, um vaso velho, porque eles não têm condições de comprar um vaso novo, porque o dinheiro que entra só quando entra é para comer, né? Mais o que a gente pode dizer? Na frente da casa deles, também pode ser isso, passa, ou nos fundos, passa um rio, né? Um rio totalmente poluído. Para chegar na casa, ele pode ou não passar por becos apertados, lugares muito apertados. Nesse lugar também, pode ou não, ele pode ouvir barulhos de conflito, né, entre pessoas que estão usando equipamentos bélicos, armas, né? Pode ouvir esse barulho. Mais o que? Ele pode estar morando numa encosta de um morro, com risco de desabar tudo. A geladeira dele, maioria das vezes, tem só água. As crianças têm poucas roupas. A maioria do alimento que ele consegue é de doação, ou ele pedindo, né? Os filhos não conseguem aprender direito na escola. Por quê? Porque não se alimentam bem, não se alimentam direito, não têm os alimentos necessários para poder desenvolver o pensamento cognitivo, para poder interpretar um texto, para ler. Os filhos estão cansados, estão com fome. Aparece uma doença, é difícil de tratar, não tem dinheiro para comprar remédio. Vamos lá, isso é pobreza, né? E uma série de coisas. O pai vai sair para procurar um emprego, ou a mãe não tem o dinheiro da passagem, tem que pedir emprestado a alguém. Então, isso pode ser até passageiro na vida da pessoa. Ela pode estar passando um aperto e ela entrou num estado de pobreza, tá? A gente perde emprego, perde tudo e vai para uma situação realmente de quase miséria, né? Que a gente chama de pobreza extrema. Aí aquela pobreza extrema é aquela que a pessoa já não tem nem onde morar, ou vai morar de favor num quartinho nos fundos ou num porão, ou mesmo muita gente, infelizmente, como você vê nas ruas do Brasil, até do mundo, a pessoa vai morar na rua. Isso aí é triste, mas é a realidade. Então, fazendo essa introdução sobre pobreza, né? A gente agora vai... vamos falar de um termo é um pouco técnico, mas é para você entender uma coisa que caracteriza muito uma pobreza, que é o quê? A renda familiar. Aí eu vou usar um termo que chama-se a renda per capita. Per capita é por cabeça, né? Capita por cabeça. Então, a renda de cada pessoa da família, a renda per capita da família. Então eu falei, já é uma família pobre. Mas por que ela é pobre? Aí que eu vou entrar, a renda da família. Aí como é que é a renda per capita? Você pega o valor que, somando o salário do pai e da mãe, ou do irmão que está trabalhando, de um dos filhos,
Não interessa, você vai somar o dinheiro que entra naquele dia ou por mês, né? Vamos dizer por mês. E você vai dividir aquele dinheiro pelas pessoas que moram naquela família, naquela casa. Se você ganha R$1.000 por mês, vamos lá, R$1.000. Se você ganha R$1.000 e tem 4 pessoas na família, você vai dividir 1.000 por 4, certo? E a gente sabe que 1.000 dividido por 4 vai dar 250, certo? 2 vezes 250, 500. Mais 2 vezes 250, 500, 500. 250, 250, 500. 250, 250, 500. Certo? Então, R$1.000. Então, vai dar R$250 para Dona Maria, para o seu José, para o Joãozinho e para a Mariazinha. Cada um vai ter R$250 para o mês todo. Para o mês todo. Então você pega R$250 e dá na mão do menininho e fala assim: ó, meu filho, você vai ter que fazer uma comprinha para você. Comer arroz e feijão todo dia, com uma carne. Durante a semana comer uma carne ali, legumes. Comprar a caneta para ir para a escola, quando precisar. Quando precisar, vai ter que comprar um tênis para você. A Mariazinha tem que comprar a sandalinha dela. Ela tem que comprar o shampoozinho para lavar o cabelo dela. A mãe tem que comprar a roupa dela, roupas íntimas, roupas para poder sair, para ir à igreja. O pai precisa comprar o sapato, precisa cortar o cabelo e precisa cada um comprar sua comida, porque é renda por pessoa. Beleza. Aí você foi lá e deu R$250 para cada um. Aí eu pergunto, dá para viver um mês com R$250? Essa é a renda per capita. É o que essa família que eu estou falando vai ter para sobreviver. Cada uma dessa pessoa vai ter para sobreviver durante um mês. Só que a renda per capita, ela ainda tem um outro fator, que esse fator ele é diário. Então, a gente ainda vai ter que dividir esse valor por 30. Né? Vamos ter que dividir 250 por 30. E aí, como é que fica isso? Né? 250 por 30. Quanto fica? Para a pessoa, por mês ou por dia, ela ter pelo menos uma alimentação. Ó, veja bem, a pessoa ela precisa pelo menos ter um café da manhã, ela precisa ter um almoço e uma janta. Isso eu estou falando no mínimo. Não estou jogando lanche da tarde ou um lanchinho à noite. Porque uma pessoa adulta, ela consegue. Mas uma criança, ainda mais um adolescente, ele está em fase de crescimento. Então, essas 3 refeições não vai segurar. Ele vai ter problema devido à falta de alimento. Então, eu estou dividindo agora 250 por 30. Quanto vai dar? A média que eu fiz, tá? Se for dividir 250 por 30, né? Eu coloquei, vai dar um número quebrado. Então, eu vou colocar 8, tá? 250 por 3, 250 por 3, 240 por 3, reduzir para poder dar o quê? 8 por 3 vai dar 80. Como é por 30, então vai dar 8, certo? Aí depois vocês façam aí o cálculo. Eu arredondei para dar 8, porque por 9 vai dar 27, vai dar mais. Então vai dar R$8 e alguma coisa, tá?
Vamos botar R$ 8,50. Agora você me responda uma coisa. Agora, esse dinheiro ele foi dividido para você gastar R$ 8 por dia para poder viver. Aí, R$ 8. Beleza. O Joãozinho tem que comprar. Almoçar, jantar. Aliás, tomar café da manhã, almoçar, jantar. Dormir, acordar, escovar o dente, tal. Agora você me diz uma coisa, quanto custa um prato de comida, um PF, um prato feito, mais barato? Olha, eu ouso dizer que tem lugar que custa aí, vou falar a verdade para vocês, custa aí R$ 12. Então, já não dá. Vamos dizer que ele vai comprar essa refeição pronta. Não dá. Um prato de comida é R$ 12. Então, um almoço, eu sei que a gente tem que entrar no cálculo do quilo de arroz, quilo de feijão e tal. Um quilo de feijão já está R$ 8. Então, veja bem, se ele for almoçar, aí você compra 1 quilo de arroz, aí tem que comprar carne, tem que comprar ou o ovo, tem o leite da criança, tem o pó de café, tem o pão. Então, ele vai ter que escolher. Já não dá para comprar um almoço. Como é que vai fazer? Você está me entendendo? Então, a pessoa consegue viver com R$ 8 por dia? A resposta é não. Nenhum almoço dá para comprar com R$ 8. Tá? Eu estou falando do ponto de vista de você pegar o dinheiro e ir lá comprar um almoço, ir no bar tomar um café da manhã, na lanchonete tomar um café da manhã, e à noite ir lá no restaurante comprar um prato de janta. Eu joguei por R$ 12. Então R$ 8 já não dá. R$ 8 não dá para a pessoa viver. Então, isso caracteriza, se a pessoa não ganha o mínimo para poder se alimentar, pelo menos se alimentar, ter direito a um lazer, a ter uma vida mais confortável, ela está no estado de pobreza. Então, o que é o estado de pobreza? É quando você tem uma renda mínima, é quando a pessoa consegue, aliás, o valor que ela tem para ela sobreviver é menor que um valor X. Por exemplo, é menor que $1 por dia. A pessoa está na pobreza se ela tiver $1 por dia. Se ela tiver menos de $1, ela já vai para o estado de extrema pobreza. Então, eu posso dizer que essa pessoa já está indo para o estado de extrema pobreza. Então, para vocês entenderem o que é pobreza. Vocês entenderam? Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo que vocês vão entender. Então, cada pessoa da família tem que ter um valor mínimo para ela poder sobreviver. Senão ela vai estar num estado de pobreza. E esse estado de pobreza, o que é? Não é o pobre que o cara fala assim, não, eu sou pobre. É aquele pobre que ele realmente não consegue se alimentar direito. Agora, aquele que o cara fala assim, não, eu não tenho carro. Eu tenho minha casa, mas não tenho carro. Eu não tenho uma roupa de marca, mas eu trabalho, não falta arroz e feijão na minha casa. Meus filhos estudam até no colégio público, mas eu consigo comprar um tênis para o meu filho bom, consigo dar uma roupa para minha filha boa. Minha esposa consegue ir ao cabeleireiro, né? Desculpa. Ela consegue fazer o cabelo dela, fazer a unha. Beleza, nossa renda, a gente consegue se alimentar direitinho. Eu consigo tirar a prestação, uma televisão, entendeu? Eu consigo uma coisa, o mínimo. Então, eu consigo sair com meus filhos no final de semana. Eu não sou rico, eu não tenho carro do ano. Então, é diferente. Aí, você é um cidadão que está numa classe, que não está numa classe de pobreza, mas você está numa situação que você
não pode descuidar, senão você pode ir. Então, você vai usar isso para quê? Para educar os seus filhos e você mesmo se aperfeiçoar para melhorar, né? Então, essa não é uma situação de pobreza, indo para a pobreza extrema, que é a miséria. Você está me compreendendo o que eu estou falando? Então, gente, nós, brasileiros, nós cidadãos, nós temos que dar um jeito de melhorarmos a nossa situação. E a gente tem que servir de exemplo para o pessoal que está precisando, ajudando o amigo do lado, ensinando, ó, poxa, cara, estuda, entendeu? Poxa, se aperfeiçoa nessa profissão, pô, você é um bom, você sabe mexer, você é um bom, você sabe cozinhar direitinho, faz um curso de padeiro, faz um curso de... Você está entendendo? Então a pessoa se aperfeiçoa, tem a condição de poder pagar um curso para o filho, né? Até vir um Estado e entrar com a sua parte. Qual é a parte do Estado? Prover uma boa educação. Porque o camarada que não tem uma condição de pagar um plano de saúde, ele tendo um atendimento de rede pública boa, um bom atendimento, poxa vida, ele com certeza vai ser uma coisa a menos para ele se preocupar. Precisar levar o filho, precisar fazer uma cirurgia, onde o governo cubra isso aí, então essa parte ele fica despreocupado. Passou mal, vai no hospital público e vai ser muito bem atendido, né? Segurança pública, saneamento básico, tá entendendo? Agora as pessoas estão vulneráveis, em estado de pobreza, não tem para onde ir, constrói na invasão, que é ilegal, não pode, mas a gente também tem que entender, a pessoa não tem onde morar, né? Então é complicado, complicado. Então, gente, a gente tem que refletir sobre isso aí. Então a gente tem que começar a pensar nessas coisas. Nós temos a solução. Você tem a solução. E como a gente vai sair dessa situação? Isso é uma coisa para longo prazo. Como? Estudando, melhorando nossa vida. E com a contrapartida lá do governo. Mas o principal, quem tem que fazer ação é você. Sou eu. Somos nós. Né? Agora, quando que vai mudar? Esse é o problema. Quando? Então, o que eu estou falando aqui não é de uma hora para outra. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Veja bem, a chance de você ganhar na loteria... Cara, eu conheço pessoas que morreram jogando na loteria e nunca ficaram ricos, continuam na miséria. Jogando no bicho. Então, pô, a chance de você melhorar de vida, você estudando, se esforçando, trabalhando, é 90%, cara. 90% você pode ficar tranquilo que você vai melhorar. Se começar agora, você vai chegar lá. Demora um pouco, mas você vai conquistar. Entendeu? Você vai conquistar, não tem jeito. Eu, graças a Deus, eu conquistei. Não sou rico, né? Mas, graças a Deus, eu já tive numa situação da minha infância, da gente estar numa situação de pobreza. Eu abri minha geladeira e só ter água. Eu era garoto. Minha mãe era trabalhadora, era empregada doméstica. Mas a gente estava numa situação complicada. Então a gente estava numa situação de pobreza. E muitas vezes vulneráveis. Já fui dormir com fome. Eu tive que, às vezes, a gente ia na casa do vizinho pedir um pouco de arroz, um pouco de feijão, um copo de açúcar, para poder fazer um café. Essa é a realidade. Isso é estado de pobreza. Você está me compreendendo? Então, tem gente que pode até falar, mas onde eu estou morando, eu estou bem, eu moro lá na favela, eu moro na comunidade. Tudo bem, quer ficar lá? Beleza, a pessoa quer ficar lá, quer. Mas tem que pensar nos filhos, tá? Porque ficar morando... Olha só, a pessoa tem que pensar assim, eu estou aqui por necessidade. Ficar morando com um rio passando debaixo de você, sabendo que ele vai encher e vai destruir tua casa, e você tendo condição de melhorar para sair, mesmo que demore, mas não desista. É diferente de você falar assim, não, vou ficar por aqui porque não tem jeito, é aqui que eu vou morrer. Poxa vida. Então, a gente tem que pensar em melhorar. Vamos melhorar. Então, eu queria trazer esse pequeno tópico aqui sobre pobreza. O que é pobreza? O que a pobreza leva? As consequências que eu te falei. Você não consegue tratar da doença,
você vai ficar fraco, vai ficar mais doente. Você não vai conseguir dar uma educação para o teu filho direito. Você vai ficar uma pessoa estressada. A falta de alimento, a própria preocupação com seus filhos vai fazer com que você negligencie muitas vezes a educação do teu filho, porque é cansativo. É cansativo. E às vezes o filho precisa da tua atenção. Às vezes ele tem um caderninho ali da escola, precisa que você ajude ele a corrigir ali, fazer o dever. Ele já está com dificuldade pela falta de alimento. E você já está estressado, preocupado justamente com ele. Aí ele chega para pedir ajuda. E você está preocupado, aí você pode gritar com ele, falar que está cansado, e você não conseguir. Está vendo como é que é uma série, vai desencadeando um monte de problema? Aí daqui a pouco a mulher briga contigo, você briga com a mulher, discute. Poxa vida, olha só a tragédia, no sentido de repente acontecer uma separação e as crianças ficarem por aí. Sem contar que quando a gente está num estado vulnerável de pobreza, pai e mãe vão trabalhar, né? Ou às vezes a mãe sozinha cria o filho, ou o pai cria os filhos sozinhos. Tem que trabalhar. O que acontece? Não pode levar o filho. O filho fica sozinho em casa, vulnerável, sujeito a um abuso de alguém, de um parente próximo, de um vizinho, ou está andando na rua. O que a menina está fazendo na rua, uma criança? Você está entendendo? Você não tem condição de pagar uma empregada, não tem condição de colocar numa creche, justamente pelo estado de pobreza. Que a gente não escolheu, mas que são coisas da vida. Agora, você tem a escolha de melhorar. Então, depende da gente. Depende da gente, tá? Então, eu convido vocês a refletirem sobre isso, tá? Vamos levar essa corrente para frente. Compartilha esse vídeo, compartilha. Aí tá falando assim, esse cara não é formado em economia, não é matemático. Cara, você tá ouvindo alguém que é pessoa igual você, que não aparece na televisão ou na internet prometendo, não sou coach, não sou nada disso. Eu sou um camarada, um pai de família que consegui conquistar alguma coisa na sociedade através do estudo, do esforço. Tá entendendo? Então você pode conquistar sua faculdade, mas você pode conseguir conquistar o seu curso técnico também, melhorar, se capacitar, aprender a mexer no computador. Não deixe as coisas que o pessoal coloca, essas músicas que ensinam a fazer coisas erradas, que enaltece aqueles homens que fazem mal aos outros, que oferecem substâncias que fazem mal, tóxicas. Não se liga nisso, não. Porque você vai estar se prejudicando você mesmo, prejudicando a si próprio. Tenta aprender coisas boas, tenta ouvir coisas boas. Internalize isso na tua cabeça. Eu vou crescer, eu vou vencer, eu vou ajudar minha mãe, eu vou ajudar meus pais, vou ajudar meus irmãos, eu vou vencer, eu vou chegar, eu vou sair desse lugar, eu vou sair daqui, eu não quero isso para mim. Eu quero morar num lugar legal, eu quero o melhor para mim, eu quero viver bem, eu passo aperto, passo necessidade, mas eu vou melhorar. Quando eu ficar adulto, minha mãe vai sair disso, eu vou conquistar. Então, pessoal, convido vocês mais uma vez a refletirem sobre isso. Comenta aí, pode dar sugestão, tá? Curte se você gostou, deixa o joinha, porque isso vai ajudar a esse vídeo ser assistido por mais pessoas. O Brasil precisa disso. Nós precisamos dessa corrente, tá bom? Então, forte abraço para vocês. Se quiser se inscrever no canal, fica à vontade, eu acho que vai ser uma boa. E Deus abençoe a cada um. Boa noite.